Uma garota pobre levou um morador de rua para casa sem saber que ele era um milionário CEO. O que ele fez chocou a todos. Antes de começar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. Agora respira fundo e aproveita esse enredo cheio de reviravoltas. Júlia corria pelas ruas com o coração acelerado. Em uma mão, um currículo amassado. Na outra, uma sacola com comida. Seu cabelo preso às pressas mostrava o quanto aquele dia era importante. Ela decidiu cortar caminho por um beco estreito. Mas o chão estava coberto por papéis molhados e, num piscar de olhos, tudo desabou. Ela escorregou. A sacola voou. Arroz e frango se espalharam no ar e ela caiu com força no chão. "Ótimo", murmurou, encarando a comida caída como se tivesse perdido algo muito mais precioso do que apenas o almoço. "Você está bem?" perguntou uma voz inesperada, vinda detrás de uma pilha de caixas. Um homem surgiu. Roupas velhas, rosto coberto por uma barba por fazer, cabelo bagunçado, claramente alguém sem teto. Mas havia algo estranho. Os olhos dele. Um olhar calmo e intenso que não combinava com sua aparência. "Acho que sim", respondeu Júlia tentando recolher. O pouco que restava da comida, ele se aproximou, pegou o pote caído e o entregou a ela com um leve sorriso. "Ainda tem um pouco aqui. Você mora aqui?" ela perguntou, hesitante. "Por enquanto. Estou entre dois caminhos. Entre quem eu fui e quem ainda vou ser." Júlia o olhou, desconfiada. Que tipo de morador de rua falava assim? Foi quando viu o ferimento no pé dele. Um corte, feio, sangrando. "Você está machucado. Não é nada. Já estou acostumado." Sem pensar, ela abriu a mochila. Tirou álcool, um lenço e uma fita. "Isso vai arder. Já passei por pior", disse ele, tentando parecer forte. Mas no segundo em que o álcool tocou a pele, o rosto dele se contorceu. Ela terminou o curativo e estava se levantando quando seu estômago roncou alto. "Perfeito", reclamou. "Perdi o almoço. Estou atrasada e ainda sendo ajudada por alguém em pior situação que eu. Tenho um pão." "Quer?" Ela o olhou surpresa. Depois olhou o saquinho que ele oferecia e suspirou. "Só se tiver manteiga." Ele riu. E ela também. Minutos depois, estavam sentados na calçada, dividindo-a pão como velhos amigos. Júlia olhou o relógio. Já era tarde demais. A entrevista dos seus sonhos, perdida. Pronto, sem almoço, sem emprego e agora dividindo pão com um estranho de olhos. Lindos demais para alguém na rua. "Você acha meus olhos bonitos?" Ela corou e desviou o olhar. "Qual seu nome?" "David." "E o seu?" "Júlia." Ele a observou como se quisesse decorar seu rosto. "Então você realmente vive na rua?" "Tecnicamente sim. Meu teto é o céu." Ela engoliu em seco. "Deve ser difícil." Ele não respondeu. Só ficou em silêncio. Júlia se levantou. Limpou a roupa, pegou o currículo e disse: "Boa sorte, David." "Para você também, Júlia." Ela foi embora, mas não o esqueceu. Nos dias seguintes, ela passou pelo beco várias vezes. David estava sempre lá, com aquele olhar atento, calmo. Às vezes trocavam palavras, outras apenas um aceno. Uma vez, ele elogiou a coragem dela por enfrentar um vendedor mal educado. A presença dele, silenciosa, virou parte da rotina caótica dela, até que numa tarde gelada, ela o viu diferente, tremendo. O curativo que ela fez ainda estava lá, sujo. O ferimento piorou. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, os braços cruzados, tentando manter o calor. Júlia se ajoelhou ao lado dele. "Você ainda está com esse curativo?" "Está firme", disse ele, forçando um sorriso. O machucado estava infeccionado. Ela sabia que ele precisava de mais. "Eu tenho um lugar", sussurrou ela. David a olhou entre surpresa e desconfiança. "É simples. Só um quartinho. Mas tem cama, cobertor e um aquecedor. Só por uma noite, Júlia." "Só por uma noite", ela confirmou. Ele hesitou, mas aceitou.
Estava fraco demais para recusar. Ela estendeu a mão. Ele segurou. Mesmo mancando, David mantinha a postura ereta. Uma dignidade que não combinava com sua situação. E isso deixava Julia ainda mais intrigada. "Bem-vindo ao meu castelo", disse ela ao abrir a porta. "Ignora a bagunça e o cheiro de desinfetante." David entrou devagar. Parou diante de uma foto emoldurada. Sua mãe, minha avó, está no hospital. Cuido dela. Ele tocou o vidro com cuidado. Ela me lembra alguém que conheci. O que disse? Nada. Só pensei alto. Ela sentiu um arrepio, mas não insistiu. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu bem. Um se sentia distante do passado. O outro, cada vez mais próximo de algo que não conseguia explicar. "Vamos fazer um teste? Se você leu até aqui, comenta pizza aí embaixo pra gente saber quem é leitor fiel." Agora, continua a história. Na manhã seguinte, o despertador tocou sem piedade. Julia abriu os olhos. Por um momento achou que tudo tinha sido um sonho, até ouvir a torneira do banheiro. David ainda estava lá. Na cozinha, ela viu um prato limpo e uma panela no fogão. "Você cozinhou?" "Tentei. Digamos que é mais um experimento do que uma refeição." Ela provou o arroz. Parece mingau, sem sal." "Estou praticando", disse ele rindo. Ela riu também. Pela primeira vez ele parecia relaxado. Mas algo ainda não batia. O jeito como segurava a xícara, como analisava o ambiente. Não era um homem comum. "Você está diferente hoje. Dormir sob um teto faz milagres." Ela assentiu. "Tenho que sair. 2 entregas e mais uma entrevista." "Posso ficar mais um dia?" Ela pensou. O combinado era uma noite, mas ele não parecia ser problema. "Tá bom, mas sem fuçar nas minhas coisas e sem experiências na cozinha. Prometo, nada de arroz. Sem sal." Enquanto Julia saía correndo, David se acomodou no sofá com um livro. Economia para leigos. Sorriu. Abriu direto no meio. E começou a ler com uma naturalidade estranha, para alguém sem teto. Horas depois, ele lavou a louça, arrumou os panos da cozinha e limpou o espelho do banheiro. Como se fizesse parte daquele lugar. À noite, Julia voltou. A casa estava limpa. "Você limpou tudo?" "Achei justo, já que estou ocupando espaço, tentando me conquistar com vassoura e sabão. Se funcionar, amanhã passo pano também." Julia riu, mas estava exausta. As entregas foram, mas a entrevista, outro desastre. "Você vai conseguir. Só precisa da oportunidade certa." Ela o encarou. Ele dizia com tanta certeza, como se soubesse mesmo. "Fala como quem já teve todas as oportunidades do mundo." Talvez eu tenha desperdiçado algumas. No dia seguinte, ele arrumou a estante. Consertou a lâmpada da sacada usando uma colher torta e um alicate velho. Quando Julia chegou, "Você mexeu na lâmpada? Estava me incomodando. Você é bom com ferramentas. Sempre fui curioso. Gostava de desmontar as coisas. Você não é nada do que eu imaginei." "E o que você imaginou?" "Um perdido." Mal sabendo escrever o próprio nome. "Você leu demais e viveu de menos." "Arrogante também." "Um pouco." Eles riram juntos. O improvável estava virando rotina. Mas a paz durou pouco. Na tarde seguinte, batidas fortes na porta. Julia abriu. "O síndico, Sr. Oswald." "Boa tarde, senhorita Julia. Podemos conversar?" "Claro. Houve algum problema?" "Recebemos queixas sobre um homem estranho circulando pelo prédio. Aparência descuidada. Moradores estão preocupados." Julia congelou. David apareceu com um pano de prato nas mãos. "Aconteceu algo?" O síndico o encarou com desconfiança. "É este o homem?" Julia ia responder, mas David se adiantou. "Desculpe o incômodo. Sou primo da Julia. Vim de fora da cidade. Só estou aqui por alguns dias até achar um lugar." "Primo?" O síndico arqueou a sobrancelha. David se adiantou, estendeu a mão. "David, prazer." O síndico apertou a mão, relutante. "Apenas cuidado.
Os moradores são sensíveis a estranhos. E visitas longas devem ser registradas. Vamos resolver isso, disse Julia, tentando manter a calma. Mas naquele momento, algo nela já sabia. David não era quem parecia ser. E o que viria a seguir mudaria tudo. Julia disse, tentando soar firme. Oswald assentiu e foi embora. Quando ela fechou a porta, virou-se para o primo. Funcionou, não foi? Ela riu, balançando a cabeça. Você é bom demais em improvisar. Velho hábito. Hábito de quê? Sobrevivência, ele respondeu, olhando pela janela com a mesma expressão calma. Naquela noite, Julia não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Como alguém que dizia não ter nada podia ser tão rápido, articulado e observador. David dormia tranquilamente no pequeno quarto de hóspedes, discreto. Mas algo nele gritava o oposto do que fingia ser. Julia foi até a estante de livros, observando como ele os havia organizado. Um deles tinha uma página dobrada, a de número 47. Ela abriu. Havia um bilhete, escrito com a própria caneta dela. Você é melhor do que pensa. Só precisa que o mundo veja isso. Julia sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez não estivesse tão sozinha assim. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Ainda era cedo, e o céu estava pintado de tons alaranjados. Espreguiçou-se devagar, por um instante esquecendo que agora dividia a casa com alguém. Ao entrar na cozinha, viu David de costas, mexendo com habilidade na cafeteira. Aquela que, segundo ela, estava quebrada há meses. Você consertou isso? Perguntou coçando os olhos. David se virou com um pequeno sorriso. Só alguns fios soltos. Nada sério. E você entende de eletricidade também? Um pouco de tudo. Curiosidade de infância. Julia sentou-se à mesa desconfiada. Um dia desses você vai construir um robô aqui dentro. Só se ele cozinhar melhor que eu. Ela riu, mas a suspeita não desapareceu. A cada dia, David revelava algo novo. Uma habilidade, uma observação precisa de mais. Um comentário sagaz. Definitivamente, ele não parecia um homem sem recursos. Mais tarde, enquanto se arrumava para mais uma entrevista de emprego, entrou no quarto e parou ao ver seu notebook aberto. David estava digitando algo e se levantou rapidamente ao vê-la na porta. Eu só estava dando uma olhada. O sistema estava lento. Achei que podia ajudar. Você abriu meu computador? Foi instinto. Estava aberto, eu só olhei. Não mexia em nada importante. Julia caminhou até a mesa e olhou para a tela. Era um site de recrutamento. Havia um novo currículo, anexado, atualizado, com correções que ela não tinha feito. Você mexeu no meu currículo? Só corrigi a formatação. Adicionei algumas palavras. Suas informações estavam boas, mas o layout estava ruim. Você não tinha o direito de fazer isso. Me desculpa. Só queria ajudar. Sem me perguntar antes, David abaixou os olhos. Foi impulso. Você é boa demais para continuar sendo ignorada. Aquele currículo não mostrava nem metade disso. Julia respirou fundo, tentando conter a frustração e a surpresa. Da próxima vez, pergunta antes. Tudo bem? Prometo. No fim da tarde, Julia recebeu um e-mail de uma empresa de tecnologia convidando-a para uma entrevista no dia seguinte. O e-mail mencionava o currículo atualizado. Ela olhou para o celular, pensativa. David ainda estava no pequeno quarto dos fundos. Ela bateu na porta. Você enviou meu currículo? Ele hesitou. Sim, sem me contar. Eu sabia que você não deixaria. E o que te faz pensar que tinha esse direito? Porque eu acredito em você, mesmo quando você não acredita. Julia. Não respondeu de imediato. Parte dela queria ficar irritada. Outra parte sentia algo diferente. Só não faça isso de novo. Eu não gosto de surpresas. Entendido. Na manhã seguinte, Julia estava se arrumando para a entrevista quando viu David na varanda, observando o céu. Não vai me desejar sorte? Você não precisa. Mas vai tê-la mesmo assim, disse. Ele sorrindo. Se eu conseguir esse emprego, talvez não precise mais de um hóspede extra no quarto dos fundos. Justo.
E se não conseguir, eu vou conseguir, respondeu ajustando o cabelo antes de sair. David ficou ali por mais alguns minutos. Depois voltou para o pequeno quarto, fechou a porta com cuidado e tirou um jornal dobrado do fundo da mochila. Na capa, a foto de um homem, ele mesmo, com uma aparência mais elegante. Terno escuro, sorriso discreto, braços cruzados frente a uma placa que dizia Harvard Technologies. A manchete dizia CEO desaparecido há 8 meses. Onde está David Alan Carr? David passou o dedo sobre seu próprio rosto. Então, sem hesitar, rasgou a página em pedaços e jogou no lixo. Enquanto Julia voltava da entrevista, seu celular vibrou com uma ligação de número desconhecido. Alô? Senhorita Julia? Aqui é Bianca, da Solveros. Entramos em contato ontem por e-mail. Pode vir conversar com o conselho amanhã? Julia parou na calçada. Claro, obrigada. Até amanhã. Ela desligou, quase sem acreditar. Sorriu sozinha ao atravessar. A mesma rua de sempre, perto do beco onde tudo havia começado. Ao passar por uma banca de jornal, parou. Uma edição antiga trazia uma matéria sobre um empresário desaparecido. O rosto ela conhecia. Ou achava que conhecia. Ela se aproximou, leu a legenda. David Alan Carr, fundador e CEO da Harvard Technologies, não é visto desde o misterioso acidente que o afastou da empresa. Julia congelou. Era ele. A mesma estrutura facial, os mesmos olhos, o mesmo nome, David, mas não podia ser. Voltou para casa em silêncio. Ao entrar, tudo estava em ordem. David estava sentado à mesa, lendo um livro como se nada tivesse acontecido. Oi, disse ele casualmente. Oi. Ela foi direto para o quarto, sentou na cama, o jornal ainda dentro da bolsa. Seu coração batia acelerado. Ele tinha o mesmo nome, o mesmo rosto, o mesmo jeito calmo, mas vivia num beco. A mente de Julia girava com perguntas, mas ainda não sabia por onde começar. Não naquela noite. Durante o jantar, o silêncio reinou. David comentou sobre o tempo, sobre um barulho estranho vindo da geladeira. Julia fingiu ouvir, mas sua cabeça estava em outro lugar. Na dúvida, no rosto do jornal, no homem que agora dormia no quarto dos fundos. Ela ficou acordada por muito tempo, olhando para o teto escuro. E antes de adormecer, sussurrou uma única pergunta. Quem é você de verdade, David? O alarme tocou às 6h30. Julia se levantou ainda processando tudo o que sentira na noite anterior. A imagem do jornal não saía da sua mente. O nome, o rosto, o tom do artigo. Tudo indicava que David não era quem dizia ser, mas ela ainda não tinha coragem de confrontá-lo. Não agora. Tinha algo mais urgente. A entrevista com a diretoria da Solveros, David, estava na cozinha quando ela saiu do quarto. Café está pronto. Tem pão de queijo também. Não fui eu quem fez, ele disse com um sorriso. Mas fui à padaria cedo. Obrigada, Julia respondeu aceitando a xícara. Observou-o enquanto tomava o café. Ele parecia calmo, normal. Mas agora, tudo nela via diferente. O jeito que ele se movia, como notava cada detalhe. Era discreto demais e, ao mesmo tempo, parecia saber exatamente o que fazer em qualquer situação. Vai sair hoje? Perguntou. Tenho aquela reunião na Solveros. Nervosa? Um pouco. Vai se sair bem. Ela assentiu, depois hesitou. E você? Vai sair? David sorriu. Pensei em dar uma volta pelo bairro. Esticar as pernas. Ela terminou o café e se levantou. Até mais. Boa sorte, Julia. Assim que ela saiu, David foi até a janela e esperou. Contou até 40 em silêncio. Depois pegou uma mochila escondida no quarto, trocou a camisa, colocou um boné escuro e saiu pela porta dos fundos. A sede da Harvard Technologies ficava a pouco mais de 1 hora dali. David evitou ônibus e metrô. Caminhou pelas ruas, mudou de rota 2 vezes e entrou num café próximo à empresa para observar o movimento. Não queria ser reconhecido. Ainda não. Passou meses se escondendo e tudo indicava que Victor assumira a empresa com facilidade. David precisava entender o que estava acontecendo antes de reaparecer.
Esperou o fim do horário de pico. Só então se aproximou do prédio principal. O crachá antigo guardado desde o acidente ainda estava em sua mochila, mas ele sabia que não funcionaria mais. Entrou pela recepção lateral, usando o elevador de serviço. Um ex-funcionário, agora trabalhando na manutenção, o reconheceu. Sr. David? Shhh. Só por hoje. Preciso dar uma olhada nas coisas. Pode me ajudar? Claro, é bom vê-lo de novo. David caminhou pelos corredores como um fantasma. A maioria dos novos funcionários não fazia ideia de quem ele era. Quando David chegou ao andar executivo, parou diante da porta de vidro que um dia levava ao seu escritório. Agora, uma nova placa dizia Victor Alden, diretor executivo. David respirou fundo e entrou na sala de reuniões ao lado. Conectou seu antigo notebook ao sistema interno e digitou sua senha de anos atrás. Funcionou. Na tela, começaram a aparecer relatórios, contratos, registros de reuniões, transações, e então ele viu. O plano. Victor estava vendendo parte da Harven para uma empresa de fachada no exterior. Estava desmontando a companhia de dentro para fora. Devagar, mas com precisão cirúrgica. David leu cada linha com atenção, memorizando. Tudo. Não podia levar nada consigo. Ainda não. Precisava ser cuidadoso. Enquanto isso, Julia finalizava sua entrevista. Seu currículo está excelente, senhorita Julia, disse o gerente com um sorriso. E a forma como você se apresentou, Mao, realmente nos impressionou. Se tudo correr bem, entraremos em contato até o fim da semana. Ela agradeceu, sorriu, mas ao sair, uma estranha inquietação pesava no peito. Pegou o ônibus para casa, mas desceu 2 pontos antes. Andou até a banca de jornais. O mesmo exemplar ainda estava lá. O senhor tem mais alguma edição com matéria sobre o David? Alan Carr, perguntou ao vendedor. Tenho sim. Espera um pouco. Ele respondeu puxando uma pilha de jornais antigos. Julia folheou rapidamente as manchetes. Bilionário desaparece após queda de helicóptero. Harven Technologies muda. De liderança após sumiço do CEO. Teorias sobre paradeiro de David Alan Carr inundam as redes sociais. O chão pareceu se mover sob seus pés. Voltou para casa em silêncio. Quando chegou, David já estava lá, sentado no sofá. O cabelo ainda úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. Como foi a entrevista? Bem, acho que fui bem. Que ótimo. E você saiu um pouco, né? Ele assentiu. Foi bom tomar um ar. Julia forçou um sorriso e foi direto para o quarto. Fechou a porta, sentou-se na cama e espalhou os jornais sobre o colchão. O olhar dela pousou sobre a foto da primeira página. O mesmo rosto, a mesma postura. Agora não havia mais dúvidas. Naquela noite jantaram juntos. Julia tentou agir normalmente, mas algo havia mudado. David percebeu. Está tudo bem? Só cansada. Você parece distante. Só pensando. Houve um silêncio. Ele se levantou devagar. Se eu estiver atrapalhando, posso ir embora. Não é isso. Ela o encarou. Quem é você? De verdade, David. Ele não respondeu. Julia continuou. Eu vi os jornais. Ele respirou fundo, foi até a janela, olhou para a rua. Eu imaginei. Sim, é verdade. Então, por que está aqui? Por que está se escondendo? Porque perdi o controle de tudo. E quando achei que já tinha perdido o suficiente, encontrei você. Julia engoliu seco. Você é David Alan Carr, o CEO desaparecido. Eu era. Depois do acidente não queria voltar. Não daquele jeito. Me disseram que a empresa estava segura, que Victor cuidaria de tudo. Eu acreditei. E quando percebi que era mentira, já era tarde demais. Por que não foi a polícia? Ou a imprensa? Porque isso me destruiria. Não fisicamente, mas tudo o que construí viraria pó. E eu não sei lidar com pó. Julia não sabia o que dizer. Sentia raiva, sim, mas também compreendia. Ele não era apenas um mentiroso. Era um homem tentando escapar de si mesmo. E agora? O que vai fazer? David se virou para ela. Não sei, mas talvez agora eu tenha um motivo para voltar.
O coração de Júlia disparou, mas ela não respondeu. Apenas se levantou e foi para o quarto. David ficou na sala, sozinho, olhando para a foto da avó de Júlia sobre a estante, pensando em como o destino podia ser cruel e justo ao mesmo tempo. A semana seguinte começou corrida para Júlia. Enquanto esperava a resposta da Solverus, continuava pegando bicos, garçonete em eventos, entregadora, revisora, de currículos, qualquer coisa para pagar as contas. Na sexta-feira de manhã, recebeu uma mensagem de uma colega. Festa hoje. Evento de empresa de tecnologia. Grande. Vai? Júlia respondeu na hora. Sim. O que ela não sabia é que aquele convite mudaria tudo. Naquela noite, Júlia chegou ao local do evento. Um hotel luxuoso, com fachada espelhada e um lobby digno. De filme. Foi levada para o vestiário, recebeu um uniforme padrão e um aviso da coordenadora. Não converse com os convidados a menos que seja necessário. E sorria. Júlia respirou fundo. Entrou no salão principal carregando uma bandeja com taças de espumante. Era um espaço gigantesco. Telões exibiam gráficos animados. Apresentações corporativas eram projetadas nas paredes e uma orquestra tocava suavemente num canto. Ela caminhava entre os convidados, tentando manter o equilíbrio, até que parou. Lá estava ele, David. Terno barba feita. Postura ereta. Conversava com um grupo de executivos, gesticulando com segurança. Era como se nunca tivesse saído daquele mundo. Júlia prendeu a respiração. Ele não a viu. Ou fingiu não ver. Ela recuou e saiu discretamente para o corredor, o coração disparado. O que ele está fazendo aqui? Como ninguém o reconhece? Ou reconhecem e fingem não ver? Ela espiou de novo. David sorria, brindava com outro executivo, usava um crachá. Daniel Andrade. Júlia fechou os olhos. Era demais. No vestiário dos funcionários, tentou se acalmar. Tirou o celular para mandar mensagem para uma amiga, mas antes que terminasse, foi chamada às pressas pela coordenadora. Deixou o celular no balcão e correu. Minutos depois, voltou. O celular tinha sumido. Procurou em todo lugar. Perguntou aos colegas. Nada. Saiu. Pela festa, tentando lembrar onde poderia ter deixado. Parou perto da entrada, observando o vai e vem de pessoas. Foi então que o viu. David, ou Daniel, saía discretamente por uma porta lateral. Algo no bolso do paletó brilhou. Um reflexo metálico. Parecia um celular. Júlia não teve tempo de confrontá-lo. Ele desapareceu nos corredores do hotel. Aquela noite, ela voltou para casa sem respostas, sem celular e com uma tempestade de perguntas girando em sua mente. A maioria dos novos funcionários não fazia ideia de quem ele era. Quando chegou ao andar executivo, David parou diante da porta de vidro que antes levava ao seu antigo escritório. Agora, uma nova placa exibia o nome: Victor Alden, diretor executivo. David respirou fundo e entrou na sala de reuniões ao lado. Conectou um antigo laptop ao sistema interno e digitou sua antiga senha. Funcionou. Relatórios começaram a aparecer. Contratos, reuniões, transações, e lá estava. O plano de vender parte da Harvin para uma empresa de fachada no exterior. Victor estava desmontando a empresa por dentro, lenta e sistematicamente. David leu cada linha com atenção, memorizando todos os detalhes. Não podia levar nada, ainda não. Precisava ser cuidadoso. Enquanto isso, Júlia terminava sua entrevista. Seu currículo está ótimo, senhorita Júlia, disse o gerente. E a forma como você se apresentou nos impressionou bastante. Se tudo correr bem, entraremos em contato até o fim da semana. Ela sorriu, agradeceu e saiu. Sentia-se mais leve. Embora algo dentro dela ainda estivesse inquieto. Pegou o ônibus de volta para casa, mas desceu 2 paradas antes. Caminhou até a banca de jornal onde tinha visto o jornal antigo. Ele ainda estava lá. Você tem outras edições sobre David Alencar? Perguntou ao jornaleiro. Tenho sim, espere um pouco. Ele puxou uma pilha de jornais antigos. Júlia folheou rapidamente os títulos. Bilionário desaparece após acidente de helicóptero suspeito.
Harving Technologies muda liderança após sumiço do CEO. Teorias sobre paradeiro de David Alencar inundam redes sociais. Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Voltou para casa em silêncio. David já estava lá, sentado no sofá, com o cabelo ainda úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. "Como foi a entrevista?" perguntou ele. "Bem, acho que foi boa." "Que ótimo! E você teve seu passeiozinho?" "Sim," ele respondeu com um leve sorriso. "Foi bom tomar um ar." Júlia forçou um sorriso e foi direto para o quarto. Fechou a porta, sentou-se na cama e espalhou os jornais sobre o colchão. Seus olhos pousaram na foto da primeira página. O mesmo olhar, a mesma postura. Era ele. Agora ela tinha certeza. Naquela noite jantaram juntos. Júlia tentou agir normalmente, mas algo estava diferente. "Está tudo bem?" David perguntou. "Só estou cansada. Você está distante. Só pensando." Ele ficou em silêncio por um momento, então se levantou. "Se eu estou atrapalhando, posso ir embora." "Não é isso." Ela o encarou. "Quem é você?" "David." Ele não respondeu de imediato. "Eu vi os jornais. Imaginei." "É verdade?" David caminhou até a janela, olhando para a rua. "É. Então por que está aqui?" "Por que está se escondendo?" "Porque eu perdi o controle de tudo, e quando achei que já tinha perdido o suficiente, encontrei você." Júlia engoliu em seco. "Você é David Alencar, o CEO desaparecido." "Eu era, mas depois do acidente, não quis voltar. Não daquele jeito. Disseram que a empresa estava bem, que o Vitor cuidaria de tudo. Eu acreditei. E quando percebi que estavam mentindo, já era tarde demais. Por que não foi a polícia ou a imprensa? Porque isso me destruiria. Não fisicamente, mas tudo o que construí viraria pó. E eu não sei lidar com pó." Júlia não sabia o que dizer. Havia raiva, sim, mas também compreensão. Ele não era apenas um mentiroso. Era um homem tentando escapar de si mesmo. "E o que vai fazer agora?" David se virou para ela. "Não sei. Mas talvez agora eu tenha um motivo para voltar." O coração de Júlia acelerou, mas ela não respondeu. Apenas se levantou e foi para o quarto. David permaneceu na sala, olhando a foto da avó de Júlia sobre a estante, pensando em como o destino podia ser cruel e justo ao mesmo tempo. Na semana seguinte, os dias foram corridos para Júlia. Ainda aguardando uma resposta da Solverus, continuava fazendo pequenos trabalhos sempre que possível. Atuava como garçonete, em eventos nos fins de semana, entregava encomendas no tempo livre e até digitava currículos para vizinhos em troca de um dinheiro extra. Na sexta-feira de manhã, recebeu uma mensagem de uma colega. "Festa hoje à noite. Evento de uma empresa de tecnologia. É grande. Você topa?" Júlia nem pensou duas vezes. Respondeu. Sim. Ela ainda não sabia, mas aquele convite mudaria tudo. Naquela noite, Júlia chegou ao local do evento. Um hotel luxuoso, com fachada espelhada e um saguão que parecia um salão de gala. A decoração era elegante, o tipo de lugar que ela jamais visitaria por escolha própria. Recebeu um uniforme padrão e foi orientada a seguir para o salão principal. Nada de conversar com os convidados a menos que seja necessário. E sorria, disse a coordenadora apressada, entregando-lhe uma bandeja com taças. Júlia respirou fundo e entrou. O salão era imenso. Telões exibiam gráficos animados, apresentações corporativas passavam nas paredes, e num canto, uma orquestra. Tocava suavemente. Ela caminhava entre os convidados, equilibrando a bandeja de espumantes e tentando manter a postura. Foi então que algo a fez parar. David, de terno, barbeado, imponente. Falava com um grupo de homens bem vestidos, gesticulando, com a confiança de quem sabia exatamente onde pertencia. Júlia prendeu a respiração. Ele não a viu, ou fingiu não ver. Ela rapidamente se afastou, entrando em um corredor lateral com o coração acelerado. O que ele está fazendo aqui? Como ninguém o reconhece? Ou será que reconhecem? Olhou novamente. David ria com um executivo, mais velho, ambos segurando taças.
No peito dele, um crachá com outro nome, Daniel Andrade. Ela fechou os olhos por um momento. Aquilo era real demais. Na sala dos bastidores, usada pela equipe do evento, Júlia tentou se acalmar. Pegou o celular para mandar uma mensagem à colega, mas foi chamada pela coordenadora e deixou o aparelho sobre o balcão. Minutos depois, quando voltou, o celular havia sumido. Procurou por toda parte e perguntou aos colegas. Nada. Desesperada, saiu da sala e começou a andar pelo evento. Tentava lembrar onde mais poderia ter deixado o aparelho. Foi então que o viu. David, ou melhor, Daniel, saindo discretamente por uma porta lateral. Algo em seu bolso chamou atenção. O brilho metálico. Parecia um celular. Júlia não. Teve tempo de confrontá-lo. Ele desapareceu pelos corredores. Naquela noite, voltou para casa sem o celular, sem respostas e com uma tempestade de perguntas girando em sua mente. Nos dias que se seguiram, Júlia começou seu novo emprego na Solveros. A empresa era moderna, com sistemas de segurança rígidos e regras claras, mas ela sabia como se movimentar com cuidado. Agia como uma funcionária discreta, prestativa, inteligente. Mas por trás daqueles olhos atentos, havia um objetivo: encontrar as pontas soltas que conectavam a Solveros aos esquemas de Victor. Enquanto isso, David intensificava seu trabalho nos bastidores. Com a ajuda de um antigo e confiável parceiro, Marcos, ex-diretor de segurança digital da Harvin, ele montou uma base paralela de coleta de dados. As informações fluíam mais rápido agora. O plano estava tomando forma. Tem uma reunião marcada entre o Victor e os diretores da empresa fantasma na semana que vem, disse Marcos, mostrando um e-mail interceptado. O encontro seria no Hotel Magnolia, salão privado, com o nome do evento, Fusão Estratégica. David sabia exatamente o que aquilo significava. Se o contrato fosse assinado, ele perderia qualquer chance de virar o jogo. Na véspera da reunião, Júlia conseguiu algo valioso. Durante um intervalo, acessou o sistema da empresa e encontrou um arquivo oculto com gravações de reuniões entre Victor e executivos das empresas de fachada. Vozes claras, conversas distintas, detalhes sobre pagamentos, acordos e o uso dos documentos de David. Ela salvou tudo em um pendrive e o escondeu, fundo dentro da bolsa. Ao sair do prédio, seu coração batia forte. Sentia como se carregasse dinamite. Naquela noite, encontrou-se com David. Eu consegui, disse, entregando o pendrive. Ele o pegou com cuidado, como se estivesse segurando ouro. Você correu um risco enorme. Valeu a pena? Mais do que você imagina. David conectou o pendrive ao computador. A tela exibiu os arquivos de áudio. Em seguida, a voz de Victor preencheu o ambiente. David não vai aparecer. E mesmo que apareça, a história já foi escrita. Ele fugiu, sumiu. O mundo esqueceu dele. Outra voz de um executivo. A fusão acontece essa semana. Depois disso, ninguém mais vai perguntar sobre ele. David olhou para Júlia. Com isso, temos tudo. Ela respirou fundo. E agora? Ele fechou o laptop. Agora, a gente para de se esconder. No dia da reunião, David vestiu o terno que não usava desde o acidente. Barba feita, cabelo bem arrumado, um novo crachá da Harvin, reativado graças a uma brecha que ele mesmo havia criado anos antes. Júlia também estava pronta. Usaria uma câmera escondida, disfarçada como o botão da camisa. O plano era simples. Ele entraria como investidor. Ela já estava escalada para auxiliar na logística da reunião. Quando se encontraram na entrada do hotel, o ar era tenso. Está pronta? Ele perguntou. Vamos acabar com isso. O salão estava lotado de pessoas importantes. Victor ainda não havia chegado. Os diretores das empresas de fachada estavam sentados ao redor de uma mesa oval. Júlia se movia entre eles, distribuindo materiais, conectando cabos, ajustando o projetor. Agia como se tudo fosse normal. Quando Victor finalmente entrou, o silêncio dominou o salão, mas não durou. Senhores, disse ele, hoje damos um passo importante. E para isso tenho o prazer de apresentar nosso novo parceiro, Daniel Andrade. David entrou pela porta lateral.
O impacto foi instantâneo. Olhares se cruzaram. Alguém sussurrou. Um dos diretores empalideceu. Victor congelou. Isso não pode estar acontecendo. David caminhou com calma até a frente da sala. Bom te ver de novo, Victor. Isso é invasão. Você está se passando por outra pessoa. Não. Estou reivindicando quem eu sou. David Alencar, fundador da Harvin e vítima de uma fraude que começa com você. Victor tentou manter a postura, mas os olhares ao redor já haviam mudado. David apontou para Julia. Tudo foi gravado. Cada reunião, cada ligação, cada erro. Julia ativou a transmissão ao vivo. As telas ao redor exibiram os áudios, as vozes, as provas. Alguns tentaram sair. Outros congelaram no lugar. Victor reagiu. Isso é falso. Manipulado. Mas ninguém acreditava. David tirou um envelope do bolso. Ordem judicial. Congelamento de todos os bens ligados às empresas de fachada da Harvin. E mandado de prisão, assinado esta manhã. Policiais entraram pela lateral. Victor foi algemado sem resistência, mas antes de ser levado, olhou para David. Você acha que venceu? Não eu. A verdade. Naquela noite, Julia e David estavam sentados na varanda do apartamento dela. Conseguiu o que queria? Ela perguntou. Quase. Ele a olhou nos olhos. Falta uma coisa. O quê? David se inclinou lentamente pegando a mão dela. Te reconquistar, não como CEO, nem como aquele cara do beco, mas como alguém que finalmente entende o que é confiar. Julia sorriu, apertando os dedos dele. Então comece. E naquele momento, o jogo mudou de verdade. A exposição de Victor foi um alívio, mas não uma libertação. A mídia cobriu. O escândalo. O nome de David voltou às manchetes, agora como o CEO que retornou das sombras. Os investidores estavam divididos. Metade celebrava o retorno. A outra temia a instabilidade, mas para David, nada disso importava mais do que o silêncio, incômodo entre ele e Julia. Nos últimos dias, ela evitava perguntas. Ele evitava respostas. Naquela noite, sentaram-se frente a frente à mesa de jantar. O prato de Julia permanecia intocado. Você ainda acha que fez a coisa certa? Ela perguntou sem levantar os olhos. David demorou antes de responder. Eu fiz o que precisava ser feito. Mesmo sabendo que agora tudo gira em torno de você de novo, ele suspirou. Você acha que eu gosto disso? Eu não sei mais do que você gosta, David. Eu nem sei se ainda te conheço. Aquilo doeu mais do que ele estava disposto a admitir. Eu sou o mesmo homem que você encontrou naquele beco. Não, não é. Aquele homem me deu comida quando não tinha nada. O homem que está aqui esconde coisas de mim, calcula, age como se o mundo fosse um tabuleiro de xadrez. Porque agora é. E onde eu me encaixo nesse jogo, ele não respondeu. E se havia uma resposta, não era simples. No dia seguinte, Julia foi a Harvin pela primeira vez desde o escândalo. David a convidara para acompanhá-lo a uma reunião do conselho onde apresentaria o plano de reestruturação da empresa. Ela entrou no prédio imponente, os olhos escaneando tudo ao redor. A recepcionista a reconheceu e cochichou algo para um segurança. Julia fingiu não notar. No elevador, David ajeitou a gravata. Julia o observou pelo reflexo do aço polido. Nervoso? Ela perguntou. Sempre estive. Ela sorriu de leve, mas a tensão permanecia. A reunião foi breve. David apresentou os planos com confiança. Falou sobre transparência, auditorias independentes, revisão de contratos, oportunidades para jovens talentos. Julia ouviu, mas a mente estava distante. Ao saírem da sala, ela o olhou. Você é muito bom nisso. Nisso o quê? Falar bem. Convencer as pessoas. Ele entendeu o que ela realmente queria dizer. Você acha que estou te manipulando? Acho que você se acostumou a controlar tudo. David ficou em silêncio enquanto Julia se afastava para buscar o celular na recepção. Ele voltou para o escritório. No caminho, um segurança o parou discretamente. Senhor Alencar, um homem esteve aqui ontem à noite. Deixou isso em seu nome, mas não se identificou. Era um envelope fino, sem remetente. David o abriu ali mesmo.
Dentro, apenas uma foto, Júlia entrando em um prédio, e um bilhete manuscrito. Até onde ela está com você? O estômago dele revirou. Aquela noite, ele não voltou para casa. Júlia passou horas olhando para o celular, para a porta, para o relógio. A ansiedade voltou como um velho inimigo, apertando o peito, sufocando os pensamentos. Quando ele finalmente chegou, já passava das 2 da manhã. Seus olhos estavam vermelhos. O rosto exausto. Onde você estava? Perguntou ela com a voz trêmula. Eu precisava pensar. Pensar sobre o quê? Sobre tudo. Sobre como isso está te afetando. E você acha que desaparecer ajuda? Ele se jogou no sofá, derrotado. Alguém me mandou uma ameaça. Uma foto sua. Os olhos de Júlia se arregalaram. O quê? Estão tentando plantar dúvida, fazer eu desconfiar de você. E funcionou? Não, mas me fez perceber o quanto estamos expostos. Ela se sentou ao lado dele, mais próxima do que queria demonstrar. Eu não vou a lugar nenhum, David. A não ser que você me empurre para longe. Eu nunca faria isso. Então me conta tudo. Sem mais segredos, ele hesitou, como se precisasse de coragem para abrir uma ferida antiga. Eu tenho uma identidade falsa. Daniel Andrade. Criei esse nome anos atrás, numa viagem de negócios a Dubai. Alguns investidores não confiavam em CEOs jovens. Usei esse nome para fechar contratos, abrir contas. Você tem contas que não estão no seu nome? Tinha, mas tudo foi regularizado. Quando voltei. Só que o nome ficou como uma sombra. E agora alguém está usando isso contra mim. Alguém de dentro, talvez. Júlia se levantou, alarmada. Você precisa denunciar. Sem provas não posso. Se eu admitir essa identidade falsa, vão destruir minha credibilidade. Então, ache as provas, antes que eles usem contra você. 2. Dias depois, Júlia recebeu um envelope anônimo no café onde costumava trabalhar. Dentro, um documento de transferência de ações no nome de Daniel Andrade. O nome de Dave não aparecia em lugar algum. E um bilhete. Você ainda acredita que... O conhece? Sem avisar, foi até Harvey. Esperou David sair da última reunião e o interceptou no estacionamento. Isso é seu? Ela perguntou, entregando o envelope. David reconheceu o conteúdo imediatamente. Quem te deu isso? Chegou até mim. Da mesma forma que chegou até você. Júlia, isso é exatamente o que eu disse. Alguém quer destruir a confiança entre nós. E está funcionando? Só se você permitir. Ela cruzou os braços. Mas por que você nunca me contou? Sobre esse passado? Esse outro nome? Ele abaixou a cabeça. Porque foi um erro. Um erro que eu enterrei. Que achei que nunca mais voltaria. Você desapareceu por meses. Mentiu sobre quem era. Entrou em festas com crachás falsos. E agora surgem documentos com nomes que eu nunca ouvi falar. Eu tenho o direito de duvidar de você, David. Você tem razão. Então, continuamos ou paramos aqui? David deu um passo à frente, hesitante. Eu não quero te perder. Mas também não quero você ao meu lado sem saber onde pisa. Então me mostre tudo. Hoje à noite. Naquela noite, ele a levou até um galpão discreto nos arredores da cidade. Ali, David guardava um arquivo pessoal com tudo que havia acumulado ao longo dos anos. Contratos antigos, anotações à mão, gravações, até recibos de transações nunca registradas oficialmente. Essa é a parte da minha vida que escondi. Não por querer te enganar, mas por vergonha. Júlia folheou os papéis chocada. Tudo isso é seu? Sim. Só eu sabia. Agora você também. Ela o olhou. E todo medo desapareceu. Você não é perfeito, mas agora pelo menos é real. David sorriu, aliviado. Essa é a verdade mais próxima que posso te dar. Então começamos por aqui. Sem mais segredos. Eu prometo. Ela o abraçou forte. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez sentiu que não precisava mais fugir, mas... Do outro lado da cidade, em um escritório escuro, um homem assistia tudo em uma tela. Estão juntos. De novo, disse com um sorriso frio.
Seu assistente, em silêncio, aguardava instruções. Avançamos com o plano? Sim. Mas agora, com mais cuidado. Eles estão mais fortes. E isso torna tudo mais perigoso. Acendeu um cigarro. Recostou-se na cadeira. Mas não se preocupe. Até as alianças mais fortes têm rachaduras invisíveis. Na manhã seguinte, Júlia acordou com um silêncio diferente. O apartamento parecia maior, mais vazio. A chaleira estava no lugar de sempre, mas o cheiro do café não vinha. Nenhum passo vindo do quarto de hóspedes. Ela foi até lá. A cama estava arrumada, o armário aberto. E sobre o travesseiro, um envelope com seu nome. Com as mãos trêmulas, sentou-se e leu. Júlia, quando você ler esta carta, já terei partido. Não porque quero fugir de você, mas porque sei que ficar é mais perigoso do que ir. Você vai dizer que eu devia ter deixado você escolher, confiado em você, e você estará certa. Mas desta vez, a escolha é minha. E eu escolho te proteger. Não há lugar no mundo onde eu esteja que você não esteja comigo, em pensamento. Nem um dia se passa sem que eu agradeça por ter te conhecido naquela viela. Você me deu mais que abrigo, você me deu direção. Mas agora, preciso consertar algo que ainda me prende. Preciso voltar para onde tudo começou. E só então, se ainda for possível, voltarei para onde me sinto inteiro. Ao seu lado, David. Júlia não chorou. Mas também não conseguiu se mover. A ausência dele era física, mas emocionalmente parecia pesar em cada parede do apartamento. Nos dias seguintes, mergulhou no trabalho. A Solveros a chamou para uma vaga fixa e ela aceitou. Não por necessidade, mas para preencher o vazio que David deixara. Ela evitava as notícias. Mas o nome dele surgia, aqui e ali. Bilionário David Allen reaparece. Harvey entra em nova fase com retorno do CEO. Ela não lia, não clicava nos vídeos. Aquele David, o dos ternos caros, repórteres e reuniões. Não era o que ela sentia falta. Ela sentia falta do homem que errava na cozinha, que reorganizava seus livros por tema, que ria até tarde com ela no sofá. E mesmo com o tempo, aquele David nunca se foi de verdade. Ele estava em todo lugar. Certa tarde, sem destino certo, ela saiu para caminhar. O céu estava nublado, o ar frio. Sem perceber, seus passos a levaram de volta àquela viela, a mesma onde tudo havia começado. Ela sorriu, não só pela lembrança, mas porque pela primeira vez sentiu que podia seguir em frente, mesmo sem ele ali. Mas o universo ainda não tinha terminado com eles. Do outro lado da cidade, David observava o prédio da Harvey de dentro de um carro. Ao seu lado, Marcos, seu antigo braço direito, perguntou: "Tem certeza disso?" "Sim, esse capítulo está encerrado. E agora?" David sorriu. "Agora, preciso encontrar uma cafeteria." Na semana seguinte, Júlia recebeu um e-mail inesperado. "Prezada Júlia, gostaríamos de convidá-la para um processo seletivo interno em uma empresa parceira, a Sunite Technologies. Sua experiência e perfil foram recomendados. A entrevista será presencial." Ela nunca ouvira falar da empresa, mas o convite parecia legítimo. O endereço ficava em uma zona rural, onde startups vinham se instalando. No sábado ela foi. Pegou um ônibus, depois um carro por aplicativo. Ao chegar, viu apenas uma placa simples. Café Doal, estranhou. Conferiu o endereço. Era aquele mesmo. Entrou, confusa. Não havia recepção. Só uma jovem atrás do balcão, sorridente. "Júlia?" "Sim, por aqui, por favor." Foi conduzida até uma porta nos fundos. A luz do sol entrava pelas janelas. E ali, esperando por ela, estava David, sem terno, sem gravata, de jeans, mangas arregaçadas e aquele sorriso, o mesmo que ela jamais esqueceria. Júlia congelou. "Isso é um pedido de desculpas? Você armou tudo isso?" David suspirou. "O café é real. A proposta de trabalho também. Mas a ideia era te ver de novo. Eu só não queria aparecer na sua porta como um fantasma do passado." Ela cruzou os braços, tensa. "E por que agora?
porque agora eu resolvi tudo o que precisava. E porque eu ainda te amo, mesmo sem saber se você vai conseguir me perdoar. Julia. Respirou fundo, tentando manter o controle. Você me deixou sem sequer dizer se voltaria, sem um sinal, uma mensagem. Isso não se conserta com um convite misterioso. Eu sei, disse ele suavemente. Mas talvez possa começar com um café? Ela riu incrédula. Você não muda mesmo. E nem quero mudar. Não se isso significa perder o que me trouxe até aqui. Silêncio. Eu investi nesse lugar, continuou David. Usei outro nome. Quis construir algo simples, longe do caos. Pensei que você talvez gostasse da ideia. Julia o encarou com intensidade. Então você quer que eu trabalhe para você? Eu quero que você escolha o que quer. Se quiser ir embora agora, tudo bem, mas se quiser tentar, podemos recomeçar. Não como o CEO e a garota do beco, mas como Julia e David, iguais. Ela olhou ao redor. O cheiro do café, a luz suave, seu coração disparado. E se eu disser sim, eu te dou um avental. E se eu disser não, você ganha um café e sai com a sua dignidade intacta. Julia caminhou lentamente até ele. Parou a poucos centímetros. Tem açúcar? Temos. Até leite vegetal. Então, qual o especial do dia, chefe? David sorriu. A especialidade da casa. Recomeços. Ela pegou o avental que ele ofereceu, colocou lentamente. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde devia estar. Enquanto preparavam juntos o primeiro café do dia, do outro lado do mundo, uma mulher leu um e-mail com atenção. Alvo identificado. O CEO não está mais ativo. No conselho da empresa. Influência mínima no mercado, mas emocionalmente vulnerável. Ela digitou apenas 2 palavras. Continue observando. O jogo ainda não havia terminado. Mas Julia e David finalmente estavam prontos para jogar. Juntos. O letreiro do Café Duval começava a chamar atenção na região. Os moradores amavam o ambiente acolhedor, o café artesanal e principalmente o casal simpático, que parecia ter saído direto de uma comédia romântica. Julia sentia-se bem ali. Pela primeira vez em muito tempo, trabalhava sem medo, sem o peso constante da fuga. E David? David também parecia mais leve, longe dos escritórios de vidro da Harvin, dos contratos sufocantes, das manchetes. Mas aquela paz durou menos de 1 semana. Tudo começou com uma ligação. Julia, aqui é a Sandra, da Solverus. Tem 1 minuto? Claro. Está tudo bem? É sobre o caso Harvin. Você ainda está na lista de testemunhas convocadas. O quê? A defesa de Victor mudou de estratégia. Estão tentando acusar David de fraude corporativa e falsidade ideológica. E você está sendo citada como peça-chave do período em 1917 que ele esteve escondido. Julia levou a mão à testa. Mas ele só estava se protegendo. Eu sei. Eu ajudei. Sim, mas a defesa dele ainda não respondeu oficialmente. E a promotoria quer saber. Você foi usada, manipulada ou foi cúmplice? Julia, engoliu seco. E quando vai ser isso? Audiência preliminar. Semana que vem. Naquela noite, ao fechar o caixa com David, ela decidiu falar. Você sabia que o Victor ainda estava tentando te destruir? David nem se surpreendeu. Imaginei que ele tentaria algo. Ele está te acusando de fraude. E me chamaram como testemunha. David deixou as moedas caírem no balcão. Julia, eu nunca quis te arrastar para isso. Mas agora eu estou dentro. E quero saber, você vai lutar? Ou vai fugir de novo? Ele a encarou. Havia algo diferente em seu olhar. Não era medo, nem dúvida. Era uma mistura de exaustão e coragem. Eu vou enfrentar. Então começa contando a verdade. Qual parte? Todas. David sentou, respirou fundo. Quando voltei da exposição do Victor, achei que me afastar bastava. Mas assim que descobriram que eu estava vivo, tudo voltou. Investidores me pressionaram. O conselho me convocou. Tentei recusar, mas percebi que a Harvin ainda era minha responsabilidade.
Então você voltou. Como interino? Sim, mas sem contar a ninguém. Queria resolver os contratos pendentes, entregar a empresa a mãos confiáveis e sumir de vez. E não me contou por quê. Porque sabia que você pensaria que eu estava fazendo tudo de novo, sumindo, controlando. Júlia ficou em silêncio. E você ainda acha que pode viver entre dois mundos? Eu só quero um deles, o que tiver você. A audiência chegou rápido. O tribunal estava lotado, mesmo sendo só uma sessão preliminar. Júlia sentou na fileira reservada às testemunhas, as mãos trêmulas no colo. David entrou com seu advogado. Trajava um terno escuro, cabelo alinhado, mas o olhar ainda era o mesmo. Do outro lado, Victor estava mais magro, mas o veneno intacto. A juíza iniciou. A promotoria expôs. David usou identidade falsa, circulou disfarçado, participou de eventos privados. Agora precisava provar se aquilo foi parte de um esquema sujo ou um ato de sobrevivência. Chamaram Júlia ao banco de testemunhas. Ela caminhou com passos firmes. Senhorita Júlia, disse a juíza, o que pode nos contar sobre o período em que o Sr. David esteve ausente da mídia? Ela respirou fundo. Que ele estava tentando salvar a própria vida. E depois, a empresa que construiu. Sabia que ele usava identidade falsa? Descobri depois, mas entendi os motivos. Ele foi traído, caçado, desacreditado. E mesmo assim escolheu consertar, não sumir, não se vingar. O advogado de Victor levantou-se. Em algum momento ele a coagiu? Manipulou suas decisões? Convenceu você a ajudá-lo em atos ilegais? Não. Tudo o que fiz foi porque acreditava nele. E ainda acredita? Júlia olhou para David. Ele a observava como se aquela resposta valesse mais que o próprio julgamento. Sim, eu acredito. O veredito ainda não foi dado. Mas o clima no tribunal dizia tudo. David pode ter agido fora da formalidade, mas não fora da justiça. Lá fora, jornalistas cercaram Júlia. Você está com ele agora? Ele é mesmo o homem que sumiu? Como é amar alguém com duas identidades? Ela apenas sorriu. E pela primeira vez, não fugiu da pergunta. Ela respirou fundo, sorriu e respondeu. Ele tem 2 nomes, mas apenas um coração. E é isso que importa. A poucos metros dali, David ouviu suas palavras. E naquele instante, ele soube. Ainda havia esperança. Esperança para tudo. A manhã do julgamento amanheceu cinzenta. Não chovia, mas o céu parecia conter lágrimas, como se hesitasse diante de uma despedida. David estava pronto, ou, ao menos, tentava parecer. Vestia o mesmo terno do dia em que assumiu a presidência da Harvey. Na época, aquilo lhe dava segurança. Hoje, pesava como uma armadura velha. Júlia não estava com ele. Desde a audiência preliminar, haviam falado pouco. Na noite anterior, ela só disse: se você precisar de mim, sabe onde me encontrar. Mas agora, ela não estava no banco das testemunhas, nem na sala de espera, e não atendeu às 2 chamadas, que ele fez antes de sair de casa. Mesmo assim, David entrou no tribunal de cabeça erguida. Do outro lado, Victor parecia confiante. Um novo time de advogados, contratado às pressas, cercava-o como escudos. Ele sorria levemente, como quem ainda acredita ter uma última carta na manga. A sessão começou pontualmente. As primeiras horas foram frias, técnicas, termos jurídicos, contratos, nuances entre precaução e omissão. David escutava em silêncio. Não reagia. Apenas esperava. Chamado ao centro da sala, ele parou diante do microfone e falou com voz firme e calma. Durante o tempo em que estive ausente, minha prioridade foi proteger o que restava da minha empresa. Sim, usei um nome falso. Participei de eventos disfarçado. Agi fora do protocolo, mas cada passo foi dado para evitar um crime maior. O juiz o observava com atenção. O senhor reconhece que violou regras corporativas ilegais? Reconheço. Mas peço que este tribunal considere o contexto. O risco?
real. E as provas, que mostram não apenas minha intenção de proteger, mas a gravidade do que acontecia nos bastidores. A promotoria não contestou. A defesa de Victor tentou mudar o foco. Mas os áudios, vídeos e documentos apresentados eram irrefutáveis. Após um breve recesso, o juiz retornou e leu o veredito. Este tribunal reconhece que o Sr. David Alan Carr agiu fora dos parâmetros legais em certos momentos, mas suas ações foram motivadas pela necessidade de proteger a si mesmo e a sua empresa. Considerando as evidências apresentadas, este tribunal o declara inocente das acusações de fraude e manipulação de identidade. A sala murmurou. Pela primeira vez, Victor perdeu o sorriso. O juiz continuou. Contudo, recomenda-se que o Sr. Carr se afaste das funções executivas da Harving por tempo indeterminado, para garantir a reconstrução institucional da empresa em bases neutras. David apenas assentiu. Aquilo não era uma derrota, era liberdade. Ao sair do tribunal, repórteres o cercaram, mas ele não respondeu. Procurava apenas um rosto, Julia, e ela não estava lá. 2 dias se passaram. David não conseguia se concentrar. O café permaneceu, fechado. Toda manhã ele voltava lá, como se isso pudesse fazer com que ela aparecesse. Na terceira manhã, algo mudou. O balcão estava limpo, as plantas regadas e, sobre a máquina de café, uma carta. Ele reconheceu a caligrafia imediatamente. David, antes de tudo, parabéns. Você fez o que muitos teriam desistido de fazer, mas eu precisei de um tempo. Ver você naquele tribunal foi difícil. Ver o peso que você ainda carrega. Ver o mundo tentando te puxar de volta. Mesmo quando tudo o que você quer é respirar, eu te amo. Mas também aprendi a me amar e agora preciso lembrar quem eu sou, sem você por perto. Porque por muito tempo minha vida foi só sobreviver. E agora que aprendi a viver, quero fazer isso por mim. Isso não é um adeus, mas é uma pausa. Às vezes, um reencontro só é bonito por causa do espaço entre as partidas. Com amor, Julia David ficou ali, imóvel, por longos minutos. Depois, preparou uma xícara de café, sentou-se, perto da janela, e olhou para o pequeno jardim que haviam começado juntos. Ele não chorou, mas deixou o silêncio preencher cada canto do que ela deixara para trás. Meses se passaram. David nunca voltou para Harving. Investiu em pequenos negócios, cafés, projetos sociais voltados à educação. Escolheu uma vida mais simples, mais calma, mas não solitária. Julia também mudou. Abriu uma pequena livraria em um bairro tranquilo. Criou um espaço aconchegante para leituras em comunidade. Trabalhava menos. Sorria mais. Estava inteira. Eles não se viam há meses, mas pensavam um no outro, sempre. Então, numa manhã de primavera, uma carta chegou à livraria de Julia. Estava assinada apenas com uma letra. De encontrei uma cidade onde as árvores florescem. O ano inteiro, onde o café nunca esfria e onde há uma cadeira vazia ao meu lado. Se algum dia quiser voltar, estarei aqui. Julia leu a carta com um sorriso suave nos lábios. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu pressa. Ela sabia. Reencontro viria, mas só quando os dois estivessem prontos para ficar. Ela não saiu por saudade. Saiu por certeza. O letreiro de madeira, com letras desenhadas à mão, arrancou um leve sorriso de Julia. Café Dintino. Como se fosse um convite silencioso. Ela empurrou a porta devagar. O sininho tocou. David apareceu atrás do balcão. Os olhos deles se encontraram. Por alguns segundos, ninguém disse uma palavra. Eles apenas se olharam, como se estivessem confirmando que, por mais cruel que o tempo fosse, o que realmente importava ainda estava ali. Você veio, disse ele com a voz embargada. Demorei demais? Não, veio na hora certa. Julia caminhou até o balcão. Você realmente fez isso? Uma cafeteria no meio do nada? Às vezes, a gente não precisa de muito. Só de um lugar para chamar de lar. E você encontrou o seu? Ainda não.
Mas estou perto. Ele apontou a cadeira à frente. Ela se sentou. E hoje, qual é a especialidade da casa? Nosso café continua forte. E a vizinha trouxe pão de queijo fresquinho. Pão de queijo? Ela sorriu. Você ainda sabe como me conquistar. Aprendi com a melhor professora. Silêncio. Ela baixou o olhar. Por um momento achei que você não fosse me escrever. Eu também achei. Mas escrever era a única forma de não te esquecer, sem parecer desesperado. Ela riu. Você nunca foi desesperado, só por dentro. Sentaram-se na varanda, cada um com sua xícara. O jardim florescia. As folhas dançavam no vento. Não havia pressa, nem cobranças, apenas a pausa perfeita entre o fim de uma história e o início de outra. A livraria que você abriu é linda, ele disse. Vi algumas fotos. Parece mais do que uma loja. É um refúgio, um lugar para respirar. E deu certo? Estou tentando. Como sempre, ela o olhou. Você mudou. David. Para melhor? Para verdade. E você? Parei de fugir. Parei de me esconder. Mas precisei me afastar para descobrir quem eu era sem você. E descobriu? Sim. Mas agora também sei quem sou. Com você por perto. David pousou a xícara. Não sei se ainda tenho o direito de pedir algo, mas vai pedir. Se eu te pedisse para ficar, só alguns dias, você consideraria? Ela demorou a responder. Depois sorriu. Eu trouxe roupa para uma semana. Posso te arrumar um avental. Já me sinto em casa. Nos dias que se seguiram, Júlia ajudou no caixa, nas mesas, com os clientes. Reorganizou os livros da pequena estante do café e criou uma seção chamada Leitura com Café, uma seleção de livros leves e inspiradores. David a observava em silêncio, com admiração. Não era como antes. Eles não precisavam mais se provar, nem se salvar. Apenas caminhar lado a lado. Um cliente antigo, senhor de barba branca e boné surrado, comentou. Vocês dois têm algo especial. Como peças do mesmo quebra-cabeça, Júlia sorriu. Talvez sejamos. David ficou em silêncio, mas naquela noite, enquanto fechavam o caixa, ele disse. Estive pensando, em quê? Em como a vida às vezes nos faz andar em círculos, só para nos levar de volta ao lugar onde sempre deveríamos estar. Tipo um café chamado Dintino? Exatamente. E você ainda tem medo? De quê? De se perder de novo. Não, porque agora eu sei. Se eu me perder, você vai me encontrar de novo. Ela estendeu a mão por sobre o balcão e segurou a dele. Sempre. Em uma tarde silenciosa, com o sol entrando pelas janelas do café, David ficou de pé atrás do balcão, segurando uma pequena caixa. Júlia, distraída, escrevia em seu caderno. O que é isso? Perguntou, levantando os olhos. Fecha os olhos. Confia em mim. Ela obedeceu. Ele se aproximou. Quando ela abriu os olhos, viu um anel de prata com uma pedra simples. Isso é um convite, não para um casamento ainda, mas para construir algo. Um dia de cada vez. Júlia ficou em silêncio. Pegou o anel. Colocou no dedo. É leve. Como deve ser. Sorriu. Então, qual o especial de hoje, noiva? David riu. O de sempre. Novos começos. Naquele ano, o inverno chegou de mansinho. Não era um frio cruel, mas o suficiente para fazer as pessoas procurarem abrigo. E muitos encontraram refúgio no Dintino Café. Enrolados em cachecóis, seguravam suas xícaras com as duas mãos, como se o calor do café aquecesse também a alma. David e Júlia estavam atrás do balcão, como em tantas outras manhãs. Mas havia algo diferente. O movimento era maior. Os funcionários, agora 3, pareciam esconder algo. O que está acontecendo hoje? Júlia perguntou desconfiada. Nada especial, respondeu Pedro, o barista, tentando disfarçar o sorriso. Pedro, você não sabe mentir. David saiu da cozinha segurando um buquê de girassóis. E isso aqui também não é nada especial? Ele colocou o buquê sobre uma mesa na varanda e estendeu a mão para Júlia. Vem comigo. Só por 5 minutos.
Ela seguiu sem hesitar. Ao sair, ficou sem fôlego. O jardim estava decorado com bandeirolas e luzes penduradas nas árvores. Amigos, vizinhos, clientes fiéis, todos ali, sorrindo, esperando. "O que é isso?" ela perguntou, quase sem voz. "É o nosso dia." Na grama ainda úmida, David ajoelhou-se. "Júlia, você foi a coisa mais inesperada e perfeita que me aconteceu. Apareceu quando eu era só ruína. E teve a coragem de me reconstruir com paciência. Eu não. Quero mais viver sem você. Não consigo imaginar meus dias sem as suas broncas. Porque esqueci de colocar açúcar no seu café." Ela riu, as lágrimas nos olhos. "Então eu te pergunto, com tudo que sou, você quer se casar comigo?" Ela cobriu a boca. "Você está falando sério? Mais do que tudo na vida. E o casamento? É quando?" Agora, ela ficou sem palavras. Ele levantou-se, segurou suas mãos. "Está tudo pronto. Simples como a gente. Só falta uma coisa." "O quê?" Sua resposta, ela olhou ao redor. As luzes, os rostos familiares. O jardim que eles cuidaram juntos. Depois, olhou nos olhos dele. Sim, aplausos. Pedro começou a tocar violão. Ana, a vizinha, trouxe o famoso bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o favorito dos dois. A cerimônia foi rápida. Um juiz de paz local conduziu com leveza. David e Júlia trocaram votos com os olhos fixos um no outro, como se nada mais existisse no mundo. "Prometo te lembrar de quem você é, mesmo quando você esquecer", ela disse. "E eu prometo te proteger, mesmo se o mundo desabar de novo", ele respondeu. O beijo veio logo depois, sem pressa, como se cada capítulo doloroso e belo da história deles tivesse finalmente encontrado seu final perfeito. Naquela tarde, o café virou pista de dança. Crianças corriam com guardanapos como capas. Adultos brindavam com café coberto de chantilly e chocolate. Júlia observava tudo com os olhos marejados, sentada perto da janela. David se sentou ao lado dela com a xícara na mão. "Em que está pensando?" ele perguntou. "Que por muito tempo eu achei que só havia duas opções, sobreviver ou desistir. E agora, eu estou vivendo. Você sempre soube viver. Só precisava de espaço." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "E você? Está feliz?" "Mais do que mereço. Você merece, David. Porque escolheu mudar, escolheu amar. E mais do que tudo, escolheu ficar." Ao final do dia, com o café vazio e iluminado apenas por um abajur no canto, Júlia disse: "Sabe o que eu estava pensando?" "O quê?" "Talvez seja a hora de mudar o nome do café." "Mudar? Não tudo, só um pequeno ajuste." Ela pegou de um papel e escreveu com uma caneta azul: "Café e coração." "O que acha?" David sorriu. "É exatamente o que somos." Ela colocou o papel no balcão. "Amanhã." Trocamos a placa. "Amanhã é um ótimo dia para recomeçar." Semanas depois, Café e Coração virou atração turística. Visitantes queriam conhecer o lugar onde um ex-CEO desaparecido recomeçou a vida, ao lado de uma mulher comum, com o coração de gigante. Mas por dentro, eles não eram lenda, eram só vida. David fazia o café, Júlia cuidava dos livros, e eles se amavam sem esforço, como duas pessoas que aprenderam que o verdadeiro luxo da vida é ter alguém com quem compartilhar o silêncio. E você? O que achou da história de Júlia e David? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10. Que nota essa história merece? Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todos os nossos contos emocionantes. E não se esqueça, clique na tela final para assistir outras histórias tocantes e inesquecíveis.